Eu acho que o argumento que eu mais ouvi de algumas pessoas para não votar no Bolsonaro foi porque ele falava muita besteira. Mas o fato é que desde que o Lula assumiu, ele deu algumas declarações, para alguns polêmicas e para outros desastrosas. Nós vamos ver uma fala recente do Lula que pegou muito mal, e não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. Em seguida vamos ver também a resposta dura do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas ainda hoje eu quero mostrar para vocês o que disse o Luciano Huck a respeito dessas falas, e para finalizar vamos ouvir também Amanda Klein, que apesar de ter uma visão de mundo mais à esquerda, parece também não ter gostado nem um pouco do que o Lula disse. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Deveria ter vergonha de si mesmo. Você sabe que muitas vezes falamos sobre a história do antissemitismo e dizemos: como essas mentiras que foram lançadas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em fatos, como tantas pessoas puderam acreditar neles. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. E só lembrando, é claro, que essa foi a dublagem das falas do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. E com certeza essa fala do Lula pegou muito mal, tanto aqui no Brasil como no exterior, e ele está sendo criticado até mesmo entre a esquerda. Vamos ver o que disse o Luciano Huck e em seguida a resposta da Ana Paula Henkel. Sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma estratégia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém, a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que o Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta, que dizem que os judeus de hoje espalham os nazistas do passado. Isso não contribui para a paz. E já essa aqui é a resposta da Ana Paula Henkel. Você nunca esteve contra o extremismo, apoiando quem você apoia, Luciano. Lula é Hamas, Hamas é Lula, Lula é Irã, Lula é Hezbollah, Lula é Maduro, Lula é Daniel Ortega, Lula é Fidel Castro, Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital. E para finalizar, como prometido, vamos ouvir o que disse Amanda Klein, porque se Amanda Klein está criticando o governo Lula, é porque realmente pegou muito mal. E além de tudo, é de uma infelicidade política no momento, no timing tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada por seu principal antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, faz essa fala desastrosa, antissemita, e toda a atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana. Uma semana que ele deveria se fortalecer, mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana que ele mesmo coloca. Ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo, porque, obviamente, embute aí uma visão com 2 pesos e 2 medidas. Então, os aliados dele, de Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Agora, quando é um governo de extrema-direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível. E aí você, obviamente, também abre a porteira para comparações com falas
esdrúxulas, igualmente preconceituosas do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, parece que um rivaliza e um alimenta o outro, se retroalimentam o tempo todo. E é impressionante como o presidente Lula, que nos seus 2 primeiros mandatos conseguiu ter um bom posicionamento internacional, conseguiu ter um certo destaque, ao longo desse 3º mandato vem minando essa credibilidade que conseguiu. Você vê que a cada viagem internacional, uma fala equivocada vem ganhando as matérias internacionais justamente pelos equívocos que vem colocando, e dessa vez foi a cereja no bolo, realmente uma fala inaceitável por parte do presidente.